Glória a Deus. Eu o saúdo com a paz do Senhor. Graças nós damos ao nosso Deus, né, irmão? Deus, Ele está aqui conosco, pronto para nos abençoar. Ele diz que tudo é possível que crê, e nós vamos continuar crendo, porque esta noite Ele está aqui. Com certeza Ele tem algo especial a realizar em nossas vidas. Irmãos, vamos colocar de pé mais um pouquinho só. Deus colocou uma palavra no meu coração aqui no livro de Atos, no capítulo 4 e o versículo 1. É palavra bem conhecida, mas nós vamos ler essa mensagem quase toda, para que nós possamos entender. Nós não podemos ter preguiça, né, de ler, porque de repente você entra só na metade, às vezes as pessoas ficam em dúvida, mas aí quando você lê, quanto mais você lê, mais você aprende, mais Deus vai revelando. Atos capítulo 4 e o versículo 1 em diante. Hoje é o culto da família, né? Domingo é o culto especial da família. E o Senhor, Ele quer nos ensinar. Deus, Ele tem prazer em me ensinar, ensinar a cada um de nós. Porque nós estamos vendo, os dias estão aí, dias difíceis, né, irmãos? Passa uma enfermidade, vem outra, vem uma causa, vem outra, e nós temos que estar nos preparando dia a dia, até a hora que o Senhor vier nos buscar para Ele mesmo. Atos 4, 1. Estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinasse o povo, anunciando em Jesus a restauração dos mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens, quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Pondo no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem faz isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de todo como foi curado, seja conhecido de vós, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, é em nome desse que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado que eram homens sem letras e indultos, e maravilharam-se, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo que havia de fazer este homem, porque todos os que habitavam em Jerusalém era manifesto, e por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não divulgue mais entre o povo, ameaçamos-nos para que não fale mais desse nome a homem algum. E chamando-o, disseram-lhe que absolutamente não falasse e nem ensinasse em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouve-vos ante a vós do que Deus?
porque não podemos deixar de falar de que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam, mas não se achando motivo para castigar, deixaram-os ir. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem a quem operava aquele milagre de saúde. E solto eles foram para os seus, contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes, os anciões. E ouvindo eles isso, anônimos levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi o teu servo, porque bramaram a gente, os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu filho Jesus, que tu ungiste, ajuntaram-se não só Herodes, mas Pôncio Pilato, como os gentios e o povo de Israel, para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado para que havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E enquanto estende a tua mão para curar, para que faça sinais, prodígio, pelo nome do seu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Amém? Amado Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais um dia, Senhor, por mais um privilégio de estar na Sua presença. Ó Deus, o Senhor fizeste maravilha no passado, o Senhor está fazendo maravilha no dia de hoje. Nós temos testemunho da Tua serva, Pai. Eu sei que esta noite é uma noite especial, é uma noite que o Senhor está entrando nos lares, Senhor, é uma noite que o Senhor está entrando nos hospitais, é uma noite que o Senhor está fazendo algo grande, tremendo e precioso. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para Te dar toda a honra, toda a glória, porque tudo é para Ti, Senhor. Meu Deus, que essa palavra ela venha edificar a cada um de nós, Senhor, e nós possamos ter a ousadia, Pai, para continuarmos esta obra, Senhor. Pois nós estamos vendo que o adversário ele tem lutado de todas as maneiras, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua conosco e nos abençoe. Isso nós Te pedimos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, por favor, se assente. Olha, irmãos, a palavra que Deus ela venha ser revelada para nós. O que significa ser discípulo? É o tema desta mensagem. Nós vemos tantas igrejas que falam de discípulo, falam de apóstolos, estão até agora dando nome, muitos pastores agora mudaram para apóstolos. E eu comecei a falar com Deus a respeito desta igreja, a respeito de discípulos, de apóstolos, de ver como aquela igreja, irmãos, numa situação tão difícil que estava passando, porque quando Jesus ressuscitou, nós pregamos aqui um dia desse, que houve aquela grande mentira lá em Israel, os soldados mentiram que eles tinham roubado o corpo de Jesus, que ele não havia ressuscitado. E agora esses homens aqui tinham responsabilidade
de pregar, de ensinar e falar que verdadeiramente Jesus havia ressuscitado e ele iria voltar para buscar o teu povo, para buscar a tua igreja. E aqueles homens começaram a pregar, começaram a ensinar, e o Senhor começou a fazer coisas maravilhosas, coisas grandes. Nós vemos aqui, e esta mensagem que era um homem paralítico, lá no capítulo 3 vocês vão ver, que Pedro e João orou por ele lá na porta do templo, e aquele homem foi curado na mesma da hora. E aquele homem entrou saltando no templo, e o povo ficaram maravilhados, e quase 5.000 pessoas já tinham aceitado ao Senhor. Mas o sumo sacerdote, os sacerdotes, os homens da lei, os homens que estavam lá agarrados na lei, eles não aceitavam aquilo, e eles mandaram prender aqueles homens, interrogaram, como nós estamos lendo. E eu comecei a falar com o Senhor: mas meu Deus, que coisa tremenda, se hoje, irmão, nós pudéssemos fazer o que aqueles homens faziam. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que está faltando, irmãos, das igrejas, discípulos capacitados. E o Senhor disse: não é fácil, meu servo. Durante 3 anos ele andou na terra ensinando. Durante 3 anos ele conseguiu fazer 12 discípulos. Ele conseguiu treinar 12 discípulos, e um deles ainda o traiu. Então, para os irmãos vermos que não é fácil, mas quando o discípulo ele é treinado, quando ele aprende, e ele sente amor, ele se apaixona por aquilo, aí tudo muda, irmãos. Aí não há barreira. E aquela igreja tinha esse discípulo, irmãos, ela estava começando. O Senhor disse: aquela igreja ela estava começando, irmãos, agora ela está terminando. E o Senhor diz: faça discípulos, ensina, capacita, porque ainda tem muitas almas, irmãos, a serem alcançadas. Ainda tem muitas almas. E às vezes se fala de apóstolo, discípulo não sabe, irmãos, o que é ser um apóstolo, o que é ser um discípulo do Senhor. É uma coisa tremenda, irmãos. Falar é tão simples, é tão fácil. Ou eu chamar um dos obreiros, ungir, falar: ó, a partir de hoje você é o discípulo, hoje você é o apóstolo. É fácil, irmãos. Mas na realidade, irmãos, é difícil. E o Senhor começou a falar comigo. A primeira coisa, irmãos, que acontece para nós ser um bom discípulo, nós temos que morrer para nós. A nossa vontade não tem que morrer, irmãos. Agora é a vontade de Deus que prevalece sobre as nossas vidas. Como é difícil isso, irmãos. Já pensou no dia de hoje? E aquele discípulo tinha que estar dispostos, e o Senhor não forçou nenhum deles. Jesus, irmãos, ele nunca forçou ninguém a fazer nada. Ele passou lá, chamou Pedro, Tiago, João, falou: olha, vem comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Vocês não precisam mais pescar. Mas Jesus não ofereceu salário para eles, não ofereceu muitas coisas para eles, simplesmente os chamou. E eles sentiram o desejo no coração, e eles foram acompanhar Jesus e começaram a aprender com Jesus. Então, irmãos, para ser um discípulo, a primeira coisa, irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E isso é difícil, irmãos. De repente você tem um compromisso marcado, tem algum lugar para ir, e o Senhor fala: opa, você vai fazer a minha obra, você vai lá, você vai... irmãos, hoje é muito difícil. Por isso que o Senhor falou: demorou 3 anos para que eu formasse 12, porque não é fácil.
Nem todos estão dispostos, irmãos. E quando aquele jovem rico, né, que ele chega para Jesus, ele pergunta para Jesus o que precisa fazer para salvar, para ser salvo. Jesus fala: olha, você conhece os mandamentos? Ele diz: eu conheço de cor e salteado, eu faço tudo isso aí, eu amo meu pai, minha mãe, eu obedeço. Então Jesus fala: falta-te uma coisa ainda. E ele diz: qual, Senhor? Vai lá, vende o que você tem e segue-me. E aquele moço entristeceu, porque a vida dele estava ligada às coisas materiais. Ele achou que era muito difícil, irmãos, vender e repartir com os pobres. E ele preferiu a riqueza. E mais para frente os discípulos chegam para Jesus e falam: ei, Jesus, e nós? O que nós vamos receber? Nós deixamos tudo. Nós estamos aqui andando contigo dia e noite. Ele falou: vocês vão receber 100 vezes mais. Eles não estavam entendendo, irmãos. Jesus, quem sabe, estava falando para eles: olha, a partir de agora você não vai pagar mais imposto. A partir de agora você não vai pagar mais aluguel. A partir de agora você não vai depender de nada. Olha, se vocês continuar comigo, eu tenho uma mansão para vocês, eu tenho uma cidade especial para vocês. O Senhor, irmãos, Ele tem o melhor, Ele tem 100 vezes mais, irmãos. Os discípulos não estavam entendendo, mas eu creio que hoje eles estão lá, hoje eles estão desfrutando, irmãos, porque eles foram até o final. Por isso que não é fácil, irmãos, chamar alguém aqui, ou eu mesmo falar: a partir de hoje eu vou ser apóstolo. Será que eu estou preparado, irmãos? Por isso que muitos obreiros, eles começam a igreja, daqui a pouco para, porque eles não estão preparados. Prega bonito, fala bonito, é baseado no Espírito Santo, mas não está preparado, irmãos. Porque primeira coisa, nós temos que morrer para nós mesmos. Nós temos que saber que nós agora temos que obedecer à voz do Mestre e andar em direção do Mestre. É Ele que vai dirigir os nossos passos, nossos caminhos, para que o nome dele seja louvado e glorificado. Irmãos, o segundo lugar é obedecer à voz do Mestre. Como é difícil isso, né, irmãos? Obedecer. De repente Jesus chamar e falava: ó, amanhã eu quero vocês lá em Cafarnaum. Olhavam um para o outro, Jesus ia embora. No outro dia ele estava lá. Olha, eu quero vocês lá em Jerusalém. E às vezes algum até retrucava: mas Senhor, eles estão querendo te matar. Não se preocupe não, eu quero vocês lá. E eles estavam lá. Irmãos, se nós não obedecermos, jamais nós vamos ser um bom discípulo do Senhor, irmãos. É uma coisa tremenda, irmãos. Se vocês pudessem entender o que é isso, irmãos. Tem tanta gente que quer ser discípulo, tem tanta gente que quer ser obreiro, né, irmãos, mas olha, não é fácil. Por isso que Jesus disse: olha, meu servo, 3 anos, dia e noite eu ensinava. Dia e noite eu estava junto com aqueles homens, e eles viam tudo o que acontecia. E eu consegui só 12. Mas é preciso nós continuarmos, porque ainda falta um pouco. Ainda resta um pouco de tempo, irmãos. E Deus precisa de discípulos que estejam preparados. Então hoje começa, se você tem vontade de ser um discípulo de verdade, já começa a parar e começa a pensar: quantas coisas nós vamos ter que deixar, irmãos. Quando o mestre chamar, você tem que ir. Você tem que estar lá pronto para atender a voz do mestre. É preciso, irmãos, há momento de deixar a família. É preciso deixar tudo, irmãos.
Um deles disse: Senhor, eu vou lá enterrar meu pai. Não, deixa lá que os mortos enterrem os mortos, eu preciso de você. Mas meu Deus, nem enterra. Não, pode deixar, tem alguém lá que vai fazer. Vocês estão vendo, irmãos, como é difícil, irmãos, enfrentar prisões, opressões, açoites, mortes, como João Batista, como Estevão, Paulo, por amor a Cristo. Mas com certeza esses homens hoje, irmãos, eles já estão vivendo ao lado de Jesus, eles já estão colhendo 100% que Deus falou, aleluia. E é isso que Deus está falando, irmãos. Às vezes a gente vem na igreja sem nenhum propósito, a gente vem na igreja simplesmente por vir, cada irmão, porque o pastor, porque... Não, irmãos, Deus, Ele precisa de mim, de você, Ele quer fazer de nós um discípulo. Mas nós precisamos de ver, irmãos, esta palavra. Quando Deus começou a me falar, eu falei: Jesus amado, não é fácil, irmãos, mas se nós fizermos, com certeza nós vamos ser abençoados. E se não fosse aqueles homens, irmãos, o que seria de nós, irmãos? Se eles tivessem parado, se eles tivessem recusado, irmãos. Hoje, às vezes, quando aperta aqui, sai, vai para lá, aperta lá e vai para lá, aperta, irmãos. Mas um dia nós vamos ter um encontro com o Mestre, irmãos. Um dia nós vamos ter um encontro com o Mestre. Um dia nós vamos ter que dar conta, irmãos. O que aconteceu com Jonas, irmãos, hoje talvez não aconteça, Deus deixou acontecer para que nós pudéssemos aprender. Deus falou com Jonas que era para ele ir lá para Nínive. Ele falou o quê? Eu vou ir lá para Tarse. Comprou a passagem, eu estou no navio, mas de repente, irmão, deu tudo errado. De repente os homens vai lá e acorda ele, estava lá dormindo de boa, tem alguma coisa acontecendo aí, lançaram sorte, caiu sobre ele. Irmãos, não adianta esconder de Deus, irmãos, não adianta ir lá para o porão, não adianta dar desculpa dessa ou daquela. O que precisa, irmãos, é obedecer a palavra de Deus, aleluia. É olhar para o Mestre, porque Ele é que tem a salvação para nós, irmãos. Não adianta olhar para lá, para cá, não, irmão, porque o único, Pedro falou para aquele, o único que pode salvar é só Jesus. Não há ninguém na terra capaz de salvar, é só Ele. Por isso que nós temos que pregar o nome dEle. Ninguém, irmão, só Jesus que salva. Só Ele que cura, só Ele que faz essas maravilhas. Nós somos somente um instrumento, irmãos. E Jonas desobedece à ordem de Deus. E olha o que aconteceu com aquele homem. 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Vocês imaginaram isso, irmãos? Peixe subindo e descendo e comendo tudo quanto é coisa que tinha lá no mar. Imagina o que estava acontecendo com Jonas. Chegou um momento que ele grita: Senhor, me ouve, eu estou aqui no inferno. Era como um inferno para ele. E Deus fala: Jonas, era isso que eu queria. Deus ouviu a oração de Jonas lá de dentro da barriga do peixe. Deu ordem para o peixe vomitar ele lá em Nínive. Porque, irmãos, não adianta querer fugir de Deus. Não adianta, irmãos. E Deus queria mostrar para Jonas também, irmãos, que quando Ele manda alguém, irmãos, Ele responsabiliza. Ele não vai mandar você para você morrer, para você ficar doente. Não, irmãos, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar, irmãos, porque Ele precisa de nós. Mesmo Jonas chegando lá e pregando e ficando lá esperando, subiu lá no morro, ficou esperando Deus destruir aquela cidade, mandar fogo, matar todo aquele povo.
e começa a resmungar com Deus, Deus fala: ei, Jonas, olha lá o que está acontecendo, escuta aí, está vendo aí as crianças chorando, está vendo os mugidos do gado? Sabe o que aconteceu, Jonas? Você pregou, eles ouviram, e eles se arrependeram, estão vestidos de saco, o rei vestiu de saco. Era um sinal de humilhação, eles se humilharam. Como é que eu vou matar esse povo, Jonas? Irmãos, como nós somos teimosos, como nós queremos fazer do nosso jeito, mas do nosso jeito não dá, irmão, tem que ser do jeito de Deus, e é isso que ele está falando hoje. Eu preciso de obreiros, eu preciso de obreira, mas de alguém que seja disposto a pagar este preço. E há momento, irmãos, que precisa, às vezes até deixar a família como eles deixavam. Uns eram casados, outros eram noivos, outros eram solteiros, mas eles tinham que deixar a família, porque eles tinham que obedecer o mestre. Aí quando dava aquele tempo, eles voltavam para casa novamente, daqui a pouco eles iam de novo. Mas era isso, irmãos, é isso que Deus está falando hoje. Hoje a gente não quer desprender, irmãos. Hoje a gente quer fazer só aquilo que é bom para nós, só aquilo que a carne quer. Mas o Senhor nesta noite, Ele revelou esta palavra, porque Ele quer confiar em mim, Ele quer confiar em você. Ele tem 100 vezes mais para nós, irmãos. E às vezes nós não queremos soltar, deixar o mundo, deixar o vício, deixar as coisas que estão aí, irmão. O Senhor tem o melhor. Vale a pena, irmãos, o Senhor tem o melhor para mim e para você. Quando nós fecharmos nossos olhos aqui e cair por terra, aleluia, a nossa alma, o nosso espírito vai para o Senhor, vai ser recebido lá, aleluia. É um lugar especial, um tratamento especial, porque nós estamos aqui de passagem, irmãos. Quantas pessoas que partiram hoje, quantas pessoas que estão partindo, irmão, é um sinal que estamos aqui de passagem. Então vamos aproveitar esse tempo, vamos obedecer a Deus, vamos olhar para o Senhor, que que essa coisa que está dentro de nós venha morrer, que nós possamos servir ao Senhor, que o Senhor possa viver dentro de nós, que nós possamos estar atentos à ordem do nosso Deus. O que o Senhor pediu para você fazer? Qual foi a ordem de Deus para a sua vida? Quantas vezes nós queremos fazer como Jonas, queremos procurar um caminho melhor, mais suave. Irmãos, eu estou indo, Deus, você mandou eu ir, eu estou indo, só que eu não vou lá para Nínive não, mas Deus quer lá em Nínive, é lá que Deus quer. Não corte atalho, irmãos. Fique na palavra. Se coloque na presença de Deus. Se você quer ser um discípulo hoje, você fala com Deus. Não precisa falar para mim, fala: Senhor, eu quero ser um discípulo, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que vai vir um momento difícil, mas o Senhor vai me dar força, eu vou vencer. Assim como o Senhor venceu, eu vou vencer também, porque eu quero entrar na cidade pelas portas. Eu quero um dia encontrar aqueles primeiros discípulos que lutaram, que deram a vida pela igreja, pela palavra. Por isso que o Senhor falou, por isso essa igreja, ela não parou por causa desses homens. E a palavra, irmão, ela foi escrita, ela foi revelada. Quando a igreja estava sendo sufocada, Deus levantava um, Deus levantava outro. A palavra, ela se acendia novamente, ela aquecia novamente o coração de alguém. E de repente essa igreja continuava, e está aqui, irmãos, caminhando. Daqui a pouco nós vamos para a glória, nós vamos para a presença de Deus. Mas o Senhor está falando hoje para nós obedecer a palavra. Nós obedecemos o pai, obedecemos a mãe, obedecemos o marido, o namorado, o noivo, o chefe, o patrão, né? Nós humilhamos até.
mas na hora de obedecer a Deus, nós queremos fazer do nosso jeito. Amém, igreja?